Olá, você! Estamos iniciando mais um episódio desse canal de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Seja abençoado nesse dia, que o Senhor te guarde, te proteja. Vem aqui conosco, mergulha aqui nessa conversa, pega o teu café, a tua água, o teu chazinho aí e pega as anotações também, porque tem muita inspiração para você, com certeza, como todos os outros vídeos. Queremos de início também agradecer a você que tem nos seguido, que tem sido fiel a esse canal, que tem compartilhado, que tem deixado seu recadinho. E se nós estivermos falhando em algum recadinho aí, fica em paz, porque a gente sempre eu pego aqui um tempinho, olho lá e respondo, né? Inclusive, estamos devendo a você que nos pediu mais sobre o jejum. A gente vai conversar sobre isso depois e vamos gravar um vídeo explicando também como começar o jejum, tá bom? Então, nós queremos começar hoje com o tema A Necessidade da Verdade. E o texto que Deus trouxe no meu coração é João 8:32, que diz: E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então, fica aqui conosco, que tem muita coisa sobre esse tema que você precisa saber. E também abra o seu coração para que Deus trabalhe de uma forma profunda nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Estamos gravando aqui de manhã, né? Fazendo o nosso live ao vivo aqui com você nessa manhã. Mas que você seja abençoado com essa mensagem de hoje. Bom dia, meninas. Feliz tarde, feliz noite. Fala um pouquinho aqui conosco. Olá, gente, é muito bom estar com vocês novamente. Como a Josi falou, estamos aqui repartindo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para o seu coração, para te encorajar a seguir adiante, para te encorajar a assumir o que tiver que assumir, para você viver na verdade, andar na verdade, porque a verdade é um caminho de libertação. Quando você começa a andar nele, você se sente mais fortalecido, encorajado, disposto. Então é maravilhoso a gente poder estar aí, compartilhando tudo isso com vocês e que vocês possam também compartilhar com seus amigos, porque hoje em dia são tantas informações que chegam, e quando você tem uma boa informação, é tão importante você levá-la adiante. E esse é o nosso propósito, é o nosso desejo. Como a Josi falou, a gente se desperta cedo, se prepara para poder estar aqui compartilhando com você algo que Deus tem colocado de muito precioso no nosso coração. Então fica com a gente aí até o fim e compartilha, não é, Márcia? Verdade. Olá a todos, mais uma vez aqui estamos. Que o Senhor seja com vocês, com cada um de vocês, e nesse momento Ele vem abrir a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, para que você possa ouvir a verdade, porque a verdade liberta. E não tem coisa melhor para nos libertar do que a própria verdade. Fica com a gente, tá bom? Maravilha, maravilha. Sempre bom estarmos aqui juntas, né? E eu quero abrir aqui a nossa conversa, então, gente, falando sobre Romanos também, 8:26 e 27, né? Onde fala ali que o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, né? O texto diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. E aquele que examina o coração sabe também a intenção do nosso espírito, não é? E essa verdade em nós, ela precisa ser sondada, né? O Espírito Santo de Deus sondando a nossa verdade, ou seja, o nosso interior, vai nos ajudar a revelar, a trazer à tona o que está precisando ser, vamos dizer, de luz em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, naquilo que está na nossa mente ali, às vezes causando emoções que estão nos angustiando. E talvez também essa verdade precisa ser revelada em algo que a gente está vivendo, que está escondido para nós, está em trevas, né? Essa verdade, primeiro, ela precisa acontecer em nós, para que, como o texto diz ali, conhecereis a verdade e ela traga a liberdade. Muitas vezes estamos presos em situações das nossas vidas, ou deixamos de viver o nosso máximo, o nosso melhor, por causa da mentira que está sendo vivida por nós sem o nosso conhecimento, que é a pior verdade, entre aspas, porque a gente acredita que é verdade, ou seja, eu estou 100%
curado emocionalmente. Eu já perdoei todo aquele, né, aquelas pessoas que me fizeram mal, mas eu não consigo olhar para a pessoa, eu não consigo abençoar a pessoa, eu não consigo falar sobre aquele tema. Então, quer dizer que tem algo que ainda não está percebido por nós, que está enraizado. E essa verdade vem e abre o caminho e traz como um farol de Deus em nós para trazer a libertação, ou seja, é de dentro para fora essa transformação. Né, meninas? O que vocês falam sobre isso? É isso mesmo. É tão impressionante, né, como você colocou aí, porque às vezes a gente nem sabe que tem alguma coisa lá dentro causando uma resistência para que a gente possa encarar a verdade de quem somos na Sim. verdade, né? Daquilo que somos. E o que o Senhor falou sobre nós é que nós somos a obra-prima das mãos dele. E nós fomos criados de maneira extraordinariamente maravilhosa e ele teve muito prazer em nós. Só que no longo da vida, nós vamos, às vezes, adquirindo deformações que às vezes são desconhecidas, mas que nós precisamos, como você falou, colocar esse farol da verdade para que a gente possa alcançar o lugar que Deus tem para cada um de nós. Então, talvez você que esteja aí nos ouvindo, você está pensando, por que eu não avanço nessa tipo, na minha vida profissional, por que que não avanço na minha vida familiar, por que que eu não avanço na minha vida secular, por que que não avanço, por que que eu estou sempre estagnado, por que que eu estou sempre na mesma posição? Porque falta entrar essa luz da verdade dentro de você, iluminar o seu coração e fazer com que você possa enxergar. A palavra do Senhor fala que o Senhor sonda o nosso coração. O que que é o sondar de Deus no nosso coração? É revelar a nós aquilo que precisa ser retirado para que possa ser colocado aquilo para o qual você foi preparado para receber. Então, é muito importante. Olha, gente, andar na verdade é libertador, mas não é fácil e nem é simples. Porque muitas vezes usamos a mentira ou né, vamos dizer assim, a falsa verdade, né, para poder cobrir deformações que nós adquirimos, às vezes para ser aceito numa sociedade, às vezes para poder ser aceito num trabalho, às vezes para poder ser aceito em um relacionamento, nós criamos uma situação para nos proteger. Então, quando você enfrenta essa situação, eu vou usar um exemplo rapidamente aqui, que eu tenho certeza que vai colaborar muito para a sua vida. O que que acontece? Eu nasci numa família disfuncional, nós já falamos sobre isso, você pode ouvir em todos os vídeos lá do início. Se você começar a ouvir, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor sobre nós. E nessa família disfuncional, uma das questões que havia na minha vida é a questão de meu pai sempre me ameaçar com os meus relacionamentos, com os meus amigos, de falar a verdade sobre a nossa família, que eu era uma filha sem mãe, que eu não fui criada com meu pai, que a minha educação não foi a apropriada que toda criança deveria ter. E aí o que que acontece? Eu tinha assim vergonha e tinha medo do meu pai falar isso. Então eu sempre escondia a minha família. No caso, né, o meu pai, que era quem eu conhecia, para que não tivesse um constrangimento na minha vida. E isso era uma mentira. Uhum. Só que o que que acontece? Eu usava isso para me proteger. Eu nunca falava sobre a minha família, nunca apresentava sobre a minha família. Eu criava uma imaginação de família e era sobre a minha imaginação, a minha linha imaginária familiar é que eu comentava com os meus amigos, não na realidade da minha vida. Mas o dia que eu encontrei Jesus, gente, a minha vida foi tão transformada que eu falei assim, ó, quer saber? Que eu posso fazer? Foi desse caminho que eu vim, mas não é isso que eu sou. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui chegar até aqui. Estou te dando esse testemunho para você entender um pouco do que é realmente você encarar as suas verdades e poder sair da mentira e ser liberto e colocar um farol dentro de você e ser iluminado pelo Senhor e viver uma vida livre. Não é, Márcia? É verdade, é bonito testemunho, Marisa. Marisa. E isso completa naquela palavra de Efésios 6,14, e diz: assim, mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, porque a verdade, ela é a mãe da justiça.
Então, a verdade, ela faz com que você seja justo na vida, que as coisas venham para você com justiça, que se você no seu trabalho, na sua família, você foi levantado uma calúnia, a verdade vai te libertar, a verdade vai fazer justiça naquele meio. Foi o que aconteceu com a Marisa e que acontece com todos nós. Eu vivi também um momento difícil quando eu desejei algo muito grande na minha vida e eu escondia uma verdade para mim mesma, quando eu achava que eu já tinha perdoado pessoas de verdade que tinham me criado problema profissional. E eu vivia anos achando que, já perdoei, vou orar por elas, por essas pessoas, e eu orava por essas pessoas para Deus abençoar, mas eu não orava para Deus de verdade me ajudar a perdoar essas pessoas. Até o dia que eu mudei a oração, comecei a orar, Senhor, me ajuda a perdoar de verdade essas pessoas, porque eu não estou saindo do meu lugar. E quando eu fiz isso, que Ele me ajudou e eu perdoei de verdade, as portas da minha vida que estavam abertas para eu passar, eu passei por elas, porque muitas vezes as portas estão abertas diante de nós. A gente só está preso atrás e não consegue passar por elas, porque a gente não está vivendo uma verdade. E aí eu deixo para vocês Jeremias 17:10. Para quem não conhece, veja bem, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. A Marisa acabou de dizer que não adianta a gente esconder nada de Deus, nada, porque você pode esconder de todo mundo, mas de Deus não. Ele está dizendo aqui, ó, que ele esquadrinha os corações, ele prova os pensamentos. Gente, cuidado com o que a gente pensa, porque Deus está ouvindo, Deus está lendo. Ele prova os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, ou seja, a recompensa. A verdade, ela dá recompensa. Então, é uma sugestão que eu digo para você, e eu vivi isso. Depois de 7 anos, eu consegui o trabalho que eu tanto desejava, porque eu resolvi perdoar, eu pedi ajuda a ele, eu perdoei. E logo depois ele me empurrou para eu passar pela porta que já estava aberta, tá bom? Uma Amém. mensagem que eu queria deixar para você. Maravilhoso. Eu até surpreendi quando a Márcia falou esse texto, porque foi o texto que eu estava aqui, que eu ia falar com vocês. Olha, Olha, olha o mover do Espírito, né? Que É, lindo amém, isso. E amém. uma coisa que Marisa falou sobre a vergonha, né? Olha só, o texto que eu li para vocês em Romanos diz que ele sonda, o mesmo também faz, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então, quando nós temos esse coração que busca o Senhor, que busca essa verdade, ele traz, é uma fraqueza, ou seja, era a fraqueza da Marisa, a fraqueza da Márcia, as minhas fraquezas, e ele vê essa nossa fraqueza e vê a intenção do nosso coração, a intenção do nosso comportamento, da nossa atitude. E ele junta isso pela misericórdia e graça dele, o Espírito de Deus examina isso em nós e assim vem a cura, né? é Vem verdade. a revelação dele em nós e a gente se humilha, a Amém. gente aceita, a gente reconhece, e aí a gente É pede o verdade. perdão, aí a gente reconhece que realmente a gente estava escondendo algo que não era culpa nossa, foi colocado em nós, na verdade, foi proibido, no caso da Marisa, de falar, de ser verdadeira, porque ele não queria, né, que as pessoas soubessem. E quantas vezes, né, estamos vivendo assim? Quantas vezes queremos proteger uma outra pessoa porque a amamos e às vezes estamos fazendo algo, quebrando o princípio de Deus, aquilo que ele diz para a gente não fazer, a gente faz por É falta de verdade. conhecimento, por falta de luz e porque a gente está como se a gente tivesse, quando a gente fala de libertação, como esse texto diz, conheça a verdade e a verdade te libertará, é como se a gente estivesse numa prisão. E é bem assim mesmo que a gente se sente, não é? A gente fica É verdade. presa de não poder usufruir dessa vida que ele nos oferece, que é uma vida abundante, que é uma vida de paz, que é uma vida em meio às tribulações e os desafios, a gente tem esse prazer de acordar todos os dias, né? De É, viver realmente em harmonia com o outro. E quando a gente foge disso, nós estamos quebrando os princípios. É tanto que nos relacionamentos abusivos, as pessoas às vezes elas vestem essa máscara
elas versam essa falta de verdade, ou seja, a verdade que elas criaram para elas, para economizar uma dor, para evitar uma dor, para evitar uma vergonha, para evitar o sofrimento que a sociedade vai perceber e vai olhar para essa pessoa de forma diferente. É Então, verdade. perceba que essa falta da verdade em nós, ela nos leva para situações que nos envergonham quando vem à tona. Que a vergonha, muitas vezes, ela não é ruim, gente, porque a vergonha, ela quebra o orgulho. A gente É olha que é ruim, claro, porque nós verdade. não queremos nos expor, né? Uhum. Mas ela é para trazer essa verdade que liberta na alma, no espírito. E a Uhum. gente fica livre, parece louco, né? Olha, eu estou me humilhando aqui. Não, mas eu estou sendo honrado por ele, porque a minha passagem aqui é curta, mas lá é eterna. É Não é? verdade. Então, se a gente tem esse mover do espírito, como esse texto de Jeremias que Márcia falou, tem, é o fruto, gente. É o fruto, aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se eu estou falando a verdade vai vir sobre a minha vida, e essa justiça de Deus, que a fidelidade é grande dele, e o caráter dele de justiça, nunca vai nos deixar viver algo que nós não precisamos passar, É né? Então, verdade. isso que é maravilhoso quando nós entendemos essa verdade de Deus, quando nós decidimos abrir o nosso coração e quando nós decidimos nos humilhar se for necessário para que Ele nos exalte. A gente quer ser exaltado por Ele, mas às vezes essa honra ou exaltação não é te colocar no pedestral, não é isso. É você e Ele, sabe? É a honra daquilo que você vai colhendo ao longo do seu caminho, porque você está sendo fiel com ele, porque você não deixa de liberar a palavra da verdade, porque a palavra da verdade, primeiro, é a Bíblia, e ela traz essa verdade em nós. Ela entra naquelas áreas que a gente não vê, que a gente não entende, que a gente acha que tem que ficar escondidinha ali, fechou a gavetinha e pronto. Mas não, às vezes chega uma pessoa para limpar a sua casa, ela pode abrir a gavetinha, e ela pode ver algo que você estava escondendo há anos. Às É vezes pode ser verdade. numa revelação de uma pessoa que Deus usou como profeta na sua vida. Deus fez isso comigo um dia, eu estava guardando ali a minha verdade, a minha mentira, vamos dizer assim, de publicar um livro que seria bênção para outras pessoas, mas eu estava com vergonha, na verdade, da minha história, de me expor. E um dia Deus usou uma pessoa que nunca tinha me visto. Ele me cumprimentou e depois ele voltou e disse assim: quando eu cumprimentei você, Deus me deu uma palavra para você, eu posso entregar? E eu falei: claro, eis-me aqui, né, para ouvir, Senhor, manda lá. E Deus disse para eu entregar aquele material que estava guardadinho ali no meu computador, e ele disse até a quantidade de páginas, e naquele dia o Senhor me trouxe a verdade ali que eu estava escondendo. E por que eu estava escondendo? 8 anos eu guardei aquele livro no meu arquivo da gaveta aqui no meu computador, porque eu não queria expor a minha história daquela forma, porque eu achava que aquela história não ia ajudar pessoas, era só para eu me expor. E a primeira experiência que eu tive, quando alguém viu aquele livro, ela veio chorando para mim, olhando aquela capa. E aquilo me impactou, porque ela disse assim: eu preciso ler esse livro. Se fosse só aquela pessoa que tivesse lido o meu livro, eu já estava cumprida a minha missão com o livro. E, então, a gente às vezes está vivendo mentiras que são assim sutis para nós. Verdade. E é necessário essa exposição para que você seja honrado por Deus na obediência. Amém, queridas? É Amém. tão interessante, né, gente? Porque você falou assim, às vezes elas são sutis. No nosso caso, porque talvez em algum momento da vida, ou talvez tem algumas pessoas que a mentira já se tornou uma verdade para ela. E quando isso acontece, o que acaba causando? A pessoa nem consegue mais saber o que que é mentira e o que que é verdade. Então, mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente começa a andar com Jesus e essa verdade vai nos libertando, a Josi falou algo muito interessante. Elas são sutis. Por exemplo, era uma intenção da Josi escrever tudo que ela escreveu. Eu conheço o livro dela, tive a oportunidade de ler. Então, escrever tudo que ela escreveu para deixar guardado? Não, porque senão ela nunca teria escrito. Mas o que que acontece?
aquilo que a gente falou, as deformações que entram na nossa vida, elas vão ofuscando aquilo que Deus tem para nós. E era necessário ela colocar aquilo para fora, primeiro, para que ela fosse completamente restaurada naquilo que foi as suas dores, naquilo que foram as suas dores, e segundo, para que outros pudessem também ser curados por aquela história a qual ela conta ali. Por exemplo, ela fala de uma questão de dislexia, e muita gente tem esse problema. E eu, quando li, eu também, fiquei impressionada, porque eu falei, eu também tenho esse diagnóstico, então, se uma pessoa conseguiu ir adiante, eu também posso ir. É um encorajamento. Aquilo que é a nossa dor, a Márcia tem uma história linda, que foi parar numa UTI para poder viver uma transformação e ser a pessoa linda que ela é hoje. Então, todos nós precisamos, é nesse sentido que nós precisamos entender que o amor lança fora o medo. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 4, verso 18, fala assim, ó: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o Uhum. medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E o Senhor está nos aperfeiçoando nisso, e o Senhor está transformando a nossa vida nisso. E Uhum. aí a palavra fala que nós vamos andando de glória em glória e de vitória em vitória. Nós vamos alcançando um lugar que Deus preparou para nós. E Uhum. aí nós temos essa, por exemplo, essa alegria de poder rasgar o nosso coração e falar: não, foi assim mesmo, eu não tinha nenhuma identidade, eu não sabia realmente quem eu era, eu não sabia como me comportar, eu não sabia o que falar, eu não sabia como agir em situações que vinham vinham em direção a mim, mas o Senhor me alcançou e Ele me ensina. E aí, como a Márcia declarou a palavra do Senhor aqui, sabe o que acontece com você quando essa liberdade entra no seu coração? Quando essa liberdade entra no seu coração, o que acontece é o seguinte, querido: quando você abre a boca, o Espírito Santo fala por você. A Márcia falou assim: eu pedi a ajuda do Senhor porque ela achou que tinha perdoado. Ela tentou fazer, mas ela sentiu que isso não tinha acontecido. Então ela falou: Espírito Santo, vem e me ajuda. A partir daí, a palavra que saía da boca dela já vinha do Espírito e ia gerando vida por onde ela passava, a ponto dela hoje estar vivendo a glória da segunda casa, que é Amém. incomparável à primeira, né, amiga? Graças a Deus. Amém, com certeza, com certeza. E dando continuidade ao medo que a Marisa começou a falar, o Salmo 23, que todos nós conhecemos, né? Aí ele tem o versículo 4 fala: mesmo que eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Então, gente, a receita é caminhar com Deus. Porque se a gente não caminha com Deus, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe quem somos, a gente não sabe o que fazer, mas o Espírito, ele realmente nos guia, ele realmente está conosco e quer o melhor para nós. E também tem um outro versículo da verdade que completa isso, que eu acho o máximo. Ai, acabei de perder aqui. Envia a Salmos 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e seguirão também, e me levarão ao teu santo monte, ao lugar aonde habitas. Então, não tem como a gente viver sem o Senhor. Não tem como. Ele te criou, ele conhece você, ele sabe todos os seus detalhes, tudo de que você foi feito. Inclusive, eu estava no outro dia pensando e eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu sou assim, que eu sou aquela pessoa que gosta de brigar pelo correto, porque o Senhor me fez assim. Então eu só tenho que maneirar, eu só tenho que usar os frutos do Espírito para poder temperar as minhas qualidades. Então, se a gente é daquele jeito, Deus sabe que a gente é. Uhum. Então, que a verdade, ela aniquile o medo da sua vida e que a luz e a verdade do Senhor te sigam através da armadura de Deus que você veste, com o Amém. cinturão da verdade, através da luz do Senhor e do Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador e que Jesus deixou de presente para nós, tá bom?
Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Olha só, e agora eu quero instigar você um pouquinho. Se a verdade liberta, qual é a área da sua vida que precisa dessa libertação nesse dia, né? A gente expôs aqui um pouquinho também de nós, em cada vídeo a gente expõe, quando Deus traz o testemunho, a gente compartilha. E quer dizer que a gente está se abrindo nosso coração, se humilhando para que você seja honrado também, e por você que seja inspirado. E aí Mateus 7, 3, 5 diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como você dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E aí aqui diz o texto, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Queridos, então quer dizer que às vezes a gente está com esse olhar de crítica, de julgamento para o outro, mas a gente não está olhando para nós em primeiro lugar. É tão fácil hoje em dia a gente ver as redes sociais e a gente criticar e a gente ficar nessa posição, desse chapeuzinho do juiz. Mas nós temos que olhar primeiro para nós, investigar as nossas atitudes, as nossas ações e ver que os sinais que estamos tendo na nossa vida, ele está relacionado para nós em primeiro lugar. Esse É verdade. farol tem uma luz aqui em cima, tem uma luz aqui no meu lado, para eu ficar mais clara para você. Então, esse farol, ele está indo para dentro da minha alma. É o farol do Espírito agindo em nós. Então, porque eu preciso, então, primeiro cuidar de mim, para que depois eu possa olhar para o outro com misericórdia. É essa a intenção, porque quando a gente reconhece o nosso pecado, o nosso defeito, a nossa falha, a gente olha para o outro com um olhar de misericórdia, porque a mesma medida que a gente vai fazer para nós, vai medir o nosso erro, o nosso pecado, ou aquilo que está guardado, a gente vai fazer com o outro. E É quando a verdade. gente vive essas experiências, é porque o Senhor está dizendo assim, Josi, você também é ser humano, você também erra. Então, você precisa reconhecer os seus erros, seus defeitos, seu pecado e confessar, porque pecado tem nome, porque defeito tem nome, porque fraqueza tem nome, e a gente precisa dar nome o que tem nome. É Entende isso? verdade. Então, que o Senhor possa trazer luz nessa área da sua vida que precisa ser liberta nesse dia. Que esse vídeo seja um vídeo de confronto em amor para o teu coração, para que você realmente viva, experimente a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida, como nós temos experimentado na nossa. Amém, queridos? Amém. E Deus para é bom. completar, a palavra do Senhor nos ensina assim, lá em Isaías 41, 9 e 10. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Amém. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E aí a gente tem um exemplo daquela mulher que ia ser apedrejada. E aí sabe o que aconteceu? Quando todos iam apedrejá-la por ela ser fragada em adultério, o Senhor falou assim: ok, gente, vocês estão certos, o que ela está fazendo não é uma coisa boa, ela está cometendo um erro. Agora eu queria perguntar para vocês: se nenhum de vocês tiver cometido algum erro na vida de vocês, então vocês comecem a tirar pedra nela, vocês estão livres para isso. Gente, isso é a segurança que Deus nos dá. Mesmo que alguém te atire alguma pedra, Jesus vai te libertando. E é aquela pedra que pode ser atirada para você, pode ser uma libertação para aquele que está atirando. Então, quando a gente ama ao outro como amamos a nós mesmos, nós nos expomos não para nos destruir, para nos construir, mas para nos construir algo melhor. Que você possa viver isso na sua vida e andar na segurança do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Então, beijo grande para vocês. Ó, deixa o teu comentário. O que que você achou? Você foi confrontado com esse vídeo? Você aprendeu algo novo? Fala aqui para gente e compartilha com alguém para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem valor e ele possa ajudar a propagar também esse canal, tá bom? Um beijo grande para você. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, meninas. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Compartilha com Deus.